Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Apoie sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco mais um pouco deste curso de introdução ao estudo da Bíblia. O propósito deste curso não é apenas fazer uma introdução à Bíblia, mas ajudar você a aplicá-la em sua vida. Dedicamos os últimos programas a observar a vida dos profetas. No último estudo, vimos o texto do profeta estranho e extraordinário, desafiado a pregar para uma grande congregação de mortos e de ossos secos. Este texto, visto no último programa, ilustra dois fatores essenciais para que a obra de Deus caminhe com sucesso: oração e pregação da palavra. Ezequiel acreditava que o Espírito do Senhor estava nele, elevando-o, ungindo-o, capacitando-o com tudo o que ele precisava para ser frutífero. No desafio de pregar o Evangelho e ver pessoas convertidas, encontramos dois fatores da descrição do ministério da Palavra de Deus para os perdidos: a arma espiritual da oração e a Palavra de Deus que salva o pecador do pecado e o torna parte da igreja. Observamos a combinação poderosa da Palavra de Deus e da oração na ordem que foi dada a Ezequiel. Profetize a estes ossos. Profetize ao Espírito. Você não precisa ser um pregador para anunciar o Evangelho a outra pessoa. Você precisa crer que o Espírito de Deus ungirá a palavra de Deus quando você compartilhá-la com alguém. Dizem que um evangelista é um mendigo falando para outro onde há pão. Se você é espiritualmente um desses mendigos dizendo onde há pão ou onde o pão está, você precisa entender a combinação poderosa que é a oração e a pregação da palavra de Deus. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, vemos que os discípulos viviam em uma grande comunidade espiritual. Eles repartiam seus bens e comiam suas refeições juntos. Praticavam um socialismo puro. Os apóstolos estavam servindo mesas, e isso os tirava do seu trabalho pastoral. Então eles tomaram uma importante decisão. Elegeram os primeiros diáconos e determinaram: vocês cuidam desta parte e nós vamos nos preocupar com a oração e a ministração pastoral. Deus abençoou a decisão deles de maneira poderosa e prosperou este ministério de oração e pregação da palavra de Deus. Ezequiel também usou essa mesma combinação em seu ministério. Se simplesmente pregarmos a palavra, estaremos passando informação, mas nada vai acontecer com as pessoas que estiverem ouvindo. Mas, se a pregação da palavra vier precedida de oração, alguma coisa vai acontecer. Quando Paulo foi para a cidade de Coríntios, ele simplesmente anunciou o fato a respeito de Jesus Cristo. Os fatos, claro, a respeito do Senhor Jesus. Ele disse que Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo ressurgiu da morte pelos nossos pecados. Em Atenas, Paulo tentou fazer do Evangelho uma panaceia intelectual. Ele usou a pregação de palavras persuasivas e de sabedoria. Citou os poetas de Atenas e seus filósofos, e não adiantou muita coisa. Quando viajou de Atenas para Coríntios, ele declarou: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em Coríntios, quando eles acreditaram na mensagem simples do Evangelho, os milagres aconteceram. Alguns disseram que era a maior tolice que já tinham ouvido e nada aconteceu na vida deles. Mas quando o povo creu,
A mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo tornou-se um poder dinâmico que mudou vidas. Foi isso que Ezequiel aprendeu nos dias de cativeiro, quase 600 anos antes do apóstolo Paulo pregar o Evangelho em Coríntios. Ezequiel aprendeu que quando Deus nos manda anunciar as boas novas e nós pregamos para ossos, para as pessoas que estão mortas, parece que não vai acontecer nada. Mas se Deus disse, pregue, e nós continuamos pregando para o Espírito também, para o fôlego, e ficamos olhando para Deus durante a pregação, o tempo inteiro, buscando a unção do Espírito sobre a pregação, então, quando o poder de Deus vem, aqueles ossos passam a ter vida. É essa a ilustração do livro de Ezequiel. Focalizamos nosso último estudo em algumas aplicações da pregação e do ministério do profeta Ezequiel. Terminamos o último programa falando sobre as aplicações da filosofia do ministério de Ezequiel, quando ele pregou seu sermão dos ossos secos. Além dessas aplicações, também vimos o resultado duplo da obediência a esse chamado. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. A visão que Deus deu a Ezequiel veio como um chamado para ele, e a palavra de Deus veio com um cumprimento. Quando recebeu o chamado de Deus, Ezequiel tinha uma visão que está descrita nos primeiros 3 capítulos de seu livro. Nestes capítulos vistos no estudo anterior, temos as experiências chamadas de as experiências do chamado de Ezequiel. Isaías tinha recebido seu chamado quando teve uma experiência no templo. Como resultado desta experiência, Isaías foi chamado para ir para Deus. Quando Deus perguntou, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha sido comissionado para ir por Deus. Chamamos isso de um encontro com Deus e o chamado de Isaías. Aquele foi o seu chamado e o seu ide. Deixe-me enfatizar mais uma vez que todos esses grandes profetas e homens de Deus no Velho Testamento tiveram essas experiências fortes nos seus chamados e tiveram também várias outras experiências que poderiam ser chamadas de experiências do ide. A razão pela qual o ide deles era verdadeiro é porque o chamado também tinha sido verdadeiro. Muitas pessoas hoje não são verdadeiras quando vão para Deus porque, na verdade, nunca foram realmente chamadas. Elas simplesmente foram. Algumas dessas experiências do chamado desses profetas duraram 40 até 80 anos, como no caso de Moisés. Moisés tinha 80 anos quando a experiência do seu chamado aconteceu e a sua experiência de ir durou 40 anos. Esses 40 anos de ide foram tão cheios do poder de Deus porque tinham sido precedidos de 80 anos de um chamado, uma preparação. Para Ezequiel, aquela visão dos ossos secos foi um ide. Quando Deus deu a Ezequiel a visão, ele se comprometeu com ela. Aí então passou a acontecer o cumprimento da visão. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, ele teve a visão das rodas. Essa grande visão das rodas foi o seu chamado. Vou enfatizar mais uma vez. Os detalhes das experiências espirituais dos homens de Deus podem variar, mas os resultados são muito semelhantes. Os resultados sempre têm a ver com o ir com Deus, ir para Deus. Salomão declarou que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nos tempos do ministério de Ezequiel, o povo de Judá tinha perdido a visão de Deus. Eles não tinham mais Jerusalém, nem a palavra de Deus, nem o templo, nem ajuda para adoração. Por isso o líder espiritual deles teria que ter uma visão de Deus. Deus deu a Ezequiel a visão de si mesmo em 4 diferentes dimensões. Primeiro Ezequiel disse, veio a mim a palavra do Senhor. Isso aconteceu com todos os profetas. Ezequiel também disse, a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel foi o único que disse, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Essas visões de Ezequiel são muito difíceis de serem interpretadas. Ele viu as rodas e os seres viventes. Os seres viventes não eram feras. Eram criaturas com aparência de leão, de boi, de homem e de águia. Essa visão que se repete no livro de Apocalipse é a visão de Deus. É a visão que impede que o povo de Deus pereça. Deus deu essa visão a Ezequiel
para que ele pudesse ministrar para o povo naqueles tempos de tanta dificuldade. A visão tinha que ser fora do comum, porque os tempos eram bem fora do comum. No versículo 28, capítulo 1, Ezequiel explica como era a visão. Ele diz assim: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. O que significaram todos aqueles detalhes dentro da visão da glória de Deus? As rodas, os olhos, os aros das rodas e tudo que se relacionava aos viventes? Não se esqueça das palavras de Ezequiel. Era a aparência da figura da glória do Senhor. Muitos estudiosos acreditam que esta também foi uma visão da onisciência de Deus, que os olhos nos aros das rodas representam a onisciência de Deus. As rodas entrosadas umas nas outras podiam se movimentar para frente e para trás. A essência desta visão era e é a onisciência de Deus. Ezequiel era um profeta verdadeiro. Todas as suas profecias se cumpriram. Tudo que ele profetizou a respeito dos ossos secos se cumpriu. Deus fez o povo de Judá retornar do cativeiro babilônico. A aplicação que podemos tirar do cativeiro e da restauração do povo de Judá é: se você está espiritualmente cativo, se você não está livre, deve pedir a Deus que o liberte do seu cativeiro. Se você pecou e está experimentando o castigo de Deus, se você está num tipo de cativeiro babilônico, lembre-se das palavras de Jeremias. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Lembre-se da mensagem de esperança que veio de todos esses profetas do cativeiro. Deus não cessou de amar você. Ele vai castigar você, mas depois que tiver reciclado e feito de você um vaso novo, Ele trará você de volta. Essa é a essência da pregação de Ezequiel, Isaías, Jeremias e de outros profetas maiores. Todos eles enfatizam a realidade de um cativeiro que representa um castigo de Deus. Mas todos eles pregam o retorno deste cativeiro. Quando você lê o livro de Ezequiel e se familiariza com sua pregação, percebe que ele é um profeta muito importante e você também percebe a grandeza de seus sermões. Ele foi apocalíptico porque pregou a respeito dos últimos dias. Sem essas revelações, não teríamos muitas informações. Durante a leitura do livro de Ezequiel e de suas profecias, peça a Deus que o Espírito Santo abra seus olhos e ouvidos para as aplicações de algumas das maiores pregações já feitas por um dos maiores profetas que já existiu. Infelizmente, nosso tempo hoje já se foi. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Deus o abençoe grandemente. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.